Oi, gente, eu sou a Gabriela Biagioni do Fisioarticular e vim conversar com vocês sobre dor na cervical. Dor na cervical é dor no pescoço. Essa região aqui, geralmente quando dói, é a cervicalgia, tá? Quando a pessoa começa a sentir uma dor na cervical, pode ser que tenham várias coisas, né? Pode ser que seja um problema muscular, um problema articular, ou seja, um problema no osso, um problema ligamentar. A gente tem várias estruturas aí no pescoço, né? Às vezes pode ser um problema à distância que tá indo para lá. Então, um problema que começa ali na região da dorsal, que é aquela parte da coluna entre as escápulas, né? Pode ser que seja uma parte dos ombros e aí isso tudo está influenciando e dando dor na cervical. Porque a cervical, ela tem vários músculos que estão ligados, né? Cervical ao ombro, cervical à torácica, cervical à cabeça. Então, a gente, quando pensa em dor na cervical, a gente não pode só olhar para a cervical, a gente tem que olhar em outras partes do corpo e ver qual que tá, onde está influenciando. Algum dos sintomas, sensação de peso nos ombros, na cervical, ou aquela sensação de queimação também, aquela limitação de movimento. Outra coisa também que a gente pode ter é uma dor que pode ser por uma hérnia cervical e daí você vai ter mais ou menos esses sintomas que eu tô falando, né? Peso e sensação de formigamento no braço, que pode parar na altura do ombro ou pode descer até a mão, né? A dor de cabeça também, muitas vezes, quando a gente tem uma dor na cervical, começa a irradiar para a cabeça e daí a gente foca mais na cabeça e acha que é uma dor de cabeça que vem da cabeça, né? E aí a pessoa já acha, eu tô com tumor, tô com alguma coisa no cérebro. Não, pode ser simplesmente um problema ali de cervical, principalmente a cervical alta, né? A gente tem algumas divisões para entender a cervical, então a cervical alta ela tem muita relação com a cabeça e ela modifica muito ali a movimentação do crânio e dos músculos que estão lá. Então, às vezes a pessoa começa a ter problemas na cabeça, mas que a causa vem ali da cervical, né? E aí pode dar dor no olho, pode dar visão embaçada, pode dar tontura, enfim. Tem um mundo aí de coisas para a gente sentir. A ressonância é um exame super completo, então vai aparecer muitas coisas lá. E aí você vai achar que tá morrendo, mas não tá morrendo, tá? Então é o seguinte, muitas das coisas que aparecem artrose, uncoartrose. Uncoartrose é uma parte do osso, né? Que é o processo unciforme da vértebra cervical. E artrose, tem muita gente que sabe, já sabe, mas para quem não sabe eu vou explicar. Artrose, de uma maneira bem geral, é quando começa a ter um atrito de um osso com o osso, aquela região começa a desgastar. Quando começa a ter o desgaste, o corpo fala, bom, preciso repor esse osso que está sendo desgastado. E aí começa a mandar algumas substâncias lá para refazer aquela parte do osso. E aí, junto com a artrose, depois de um tempo, começa a aparecer os osteófitos, que você pode achar na sua ressonância também, que são os bicos de papagaio, tá? Então, assim, elas vêm muito casadas, né? Começa primeiro um processo de artrose que vai ter como consequência esse bico de papagaio. Outra coisa que dá na ressonância também é a protrusão discal, a hérnia discal e o abaulamento discal, tá? Então, assim, são fases, né? Começa primeiro como um abaulamento discal, que é um disco que tá entre os ossos, tá? Como se fosse um amortecedor, assim, de tênis. E aí, como a mecânica da cervical, ela tá errada, esse disco, ele começa a sair um pouco desse alinhamento entre as vértebras. E daí, ele começa a abaular. Então, essa superfície, né? Imagina uma bexiga cheia de água. Ela começa a ficar mais dilatada, tá? E começa a sair desse alinhamento com a cervical. Então, é o abaulamento.
e daí vai um pouco mais pra frente, vira protrusão, e aí quando essa bexiga, vamos falar assim, o disco é uma bexiga, a bexiga ela estoura e esse líquido extravasa, é como se fosse a hérnia. E por fim, uma das coisas que é super comum encontrar é retificação cervical, tá? Hoje, como a gente fica muito tempo no celular e no tablet com a cervical, né, assim, o rosto olhando para baixo e tudo mais, ela vai perdendo a curvatura normal. Então hoje a gente já vê muitas ressonâncias que tem essa retificação, ou seja, a curva, perdeu a curva e aquela cervical tá reta. Quando a gente sofre um acidente, o que acontece? Qualquer tipo de trauma, tá? O corpo, ele sempre tende a buscar o equilíbrio, então ele já começa a se reorganizar. E daí ele vai fazendo umas compensações, umas adaptações, para você não conscientizar essa dor. E daí, o que acontece? Se você espera muito tempo para procurar um tratamento, o corpo já vai ter feito muitas adaptações. Então, por exemplo, um entorse de tornozelo. Você foi lá e virou o pé. Aí, aquele entorse de tornozelo vai virar o osso da perna, que vai fazer uma compensação no quadril, que vai fazer uma compensação na lombar, que vai fazer uma compensação na torácica e vai chegar na sua cervical. Quando chegar na cervical, o corpo não vai conseguir mais se reorganizar. E daí começa uma dor na cervical. Só que esse tempo todo de adaptações já passou 2 anos. Então, quando você chega para o médico ou para o fisioterapeuta falando que você está com dor na cervical e você nem lembra que isso pode ter relação com o seu pé. Então, assim, é muito importante o profissional tentar fazer uma avaliação minuciosa, porque a gente precisa descobrir qual que é a causa. E às vezes não adianta eu ficar lá tratando essa cervical, eu vou ter que resolver a questão que tá vindo lá do pé, da sua pisada. Primeira coisa, quando você ouve que você tem que operar, é procurar mais uma opinião e ver realmente quais são as suas possibilidades, tá? Então, se você confiar, né, no seu médico e vocês chegarem à resolução de que se deve operar, você tem que estar 100% confiante no médico que vai fazer essa cirurgia. Mas antes disso, existem vários tipos de técnicas que você pode encontrar. Tá? Então, vai buscando na internet, vai perguntando, porque dentro da fisioterapia tem várias especialidades, tá? Tem osteopatia, tem um RPG, tem um Maitland, tem miofacial, tem muitas técnicas. Então, às vezes, o seu corpo ele precisa de um tempo e de uma técnica que ele vai se encaixar e vai tentar se reorganizar. Se você quer praticar esporte e não sabe se você pode praticar esporte ou o esporte que você gosta, você tem que pensar no sintoma que aquilo te dá. Então, se você fez aquele esporte e você ficou com mais dor, opa, alguma coisa tá errada. Ou você muda de esporte ou você faz alguma adaptação. Então, por exemplo, você faz natação, mas tá com dor na rotação, põe um snorkel e daí você vai conseguir nadar numa boa sem fazer tanta rotação, certo? Se você faz algum esporte de impacto, como corrida, enfim, alguma luta, ou você faz yoga, uma postura invertida, alguma coisa assim, você tem que tomar cuidado, porque se você saiu dessa postura e ficou com mais dor, é porque o pescoço não tá curtindo aquele esporte. Então, dá uma adaptada, fala com o seu treinador e aí ele vai modificar um pouco, mas você talvez não vá precisar deixar de fazer, tá bom? Eu nunca gosto que a pessoa deixe de fazer o que ela gosta, porque é o momento que ela tira o estresse dela, que ela relaxa, ela libera endorfina, então isso melhora a dor. Então, assim, não deixe de praticar atividade física, mesmo estando, né, numa condição problemática, mas faça as adaptações aí ou muda um pouquinho do que você faz para alguma outra coisa legal também e vai dar tudo certo. Não, você não vai ter que conviver com sintoma o resto da vida. O corpo, ele sempre tenta ir atrás do equilíbrio. Então, ele vai estar dia após dia fazendo adaptações e correções para se livrar da dor, para você não conscientizar mais essa dor.
Mas, por favor, procure um tratamento, um profissional que possa te ajudar, porque existe luz no fim do túnel. Agora eu vou te dar um passo a passo para você tentar aliviar a tua dor. Então, o primeiro passo é você reorganizar o teu ambiente de trabalho, teu ambiente de convívio. Então, seja ali muito tempo com o celular, ou o jeito que você vai dormir com o travesseiro, ou seja, o computador. Enfim, isso aí é super importante você se sentir bem quando você estiver fazendo essas coisas. O segundo passo é você tentar relaxar essa musculatura que provavelmente está numa tensão protetora. Então, você pode fazer uma automassagem. Você pode pegar algum creme, né, que você faz e fazer uma automassagem aqui na região de pescoço, na região de ombro, né, essa região que você sente mais dor. Você pode pegar também uma bolinha de tênis, que é uma bola mais dura, e ir rodando a bolinha nessa musculatura, ou encostar de repente na parede e pressionar esses pontos de tensão muscular. Outra coisa que você pode fazer é você deita, né? Você coloca uma bola meio murcha, assim, nessas lojas bem baratinhas que você compra, coloca uma bola embaixo da cabeça e você vai fazer movimentos pequenos e vai aumentando a amplitude. Então, é um movimento de sim, um movimento de não, e depois vai circulando a sua cabeça na bola. E isso vai ajudar tanto a parte articular quanto a parte muscular, ligamentar. É um ótimo exercício para relaxar a cervical. Outra coisa que dá para você fazer é refazer a curvatura da tua cervical. Então você pega uma toalha de rosto e faz um rolinho com ela. E aí você deita colocando esse rolinho embaixo da cervical. E aí pode relaxar, pode tentar ler um livro. Outra coisa que também faz mal para a cervical é deitar de bruços e dormir 5 horas, 6 horas, 8 horas nessa mesma posição, com essa rotação de cabeça. Isso força demais as estruturas do pescoço. E uma última dica são os autoalongamentos, que são aqueles alongamentos tradicionais do pescoço, de levar a cabeça para um lado e descer o ombro no outro, olhar para cima, olhar para baixo, para alongar toda essa musculatura do pescoço. Isso aí é super importante. Cervicalgia tem cura. Então, como a gente viu aqui, a cervicalgia é um sintoma. Então, você tem que achar a causa, tá? E quando você acha a causa, é muito mais fácil esse sintoma te deixar em paz. Então, vai procurar um profissional, faça faça as dicas que eu te falei aqui de autoalongamento, de automassagem, não se medique sozinho. Mas fica tranquilo que esse sintoma vai passar. É só a gente fazer uma boa avaliação, achar a causa e tá tudo resolvido, tá bom? Espero que tenha ajudado aí tudo que a gente conversou aqui nesse vídeo e eu te espero nos próximos vídeos. Até mais!